Tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Rodrigo Sintra, gestor cultural e diretor do grupo Barracão da Vó Circo e Teatro, aqui da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre a nossa história. Este vídeo, este projeto, ele foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, através aqui do município da cidade de Sorocaba. Espero que vocês fiquem com a gente e conheçam um pouco mais sobre essa nossa história que já tem 15 anos. Um beijo! O início do Barracão da Vó, na verdade, não aconteceu na cidade de Sorocaba. Ele aconteceu na cidade de São Paulo, capital, no ano de 2005. Nessa época, eu tinha sido convidado para fazer parte da Comparsaria Teatro, um grupo teatral que tinha na direção Fernando Faria. E ali a gente iniciou um trabalho incrível, onde a gente apresentou no Casarão do Belvedere. Bom, e nesses tempos que a gente tinha livres, onde a gente não estava ensaiando para o espetáculo em São Paulo, eu, Rogério Rodrigues e Andressa Rostelato, que morávamos, inclusive, no apartamento do Rogério, ali no Campo Belo, a gente decidiu começar uma pesquisa, uma investigação que a gente achava muito interessante enquanto artista naquele momento. A gente tinha aquele anseio em dizer algo enquanto artista para a sociedade. E naquele momento, o que a gente mais tinha contato eram com as pessoas moradoras de rua da cidade de São Paulo, principalmente ali na região da Santa Cecília. Eu e a Andressa caminhávamos bastante pela cidade de São Paulo e a gente entrou em contato com essas pessoas e aquilo nos chamou muita atenção e a gente foi se aproximando, inclusive iniciamos diálogos com essas pessoas e ali descobrimos, na verdade, histórias incríveis e uma grande poesia marginal por trás daqueles seres que muitas vezes são estereotipados pela sociedade como moradores de rua, simplesmente, que estão ali abandonados, marginalizados e jogados. E nessas conversas nós conseguimos descobrir toda aquela vida, toda aquela história por trás de cada um. O que levou cada um a ir para a rua. E as histórias são lindas e incríveis. E aquilo mexeu demais com a gente. Então a gente desejava, enquanto artista, falar algo social, mostrar algo além daquilo que a gente já estava fazendo no outro grupo. Então nós decidimos iniciar um exercício de ator na cidade ali de São Paulo, dentro do apartamento do Rogério, que era um apartamento pequeno, mas sem pensar que a gente estava querendo criar um grupo, ou que a gente estava querendo, na verdade, criar um núcleo teatral. Não, a gente simplesmente queria ir para a cena, exercitar o ator e dizer para nós mesmos e também talvez para a sociedade um dia sobre aquela vida daquelas pessoas, aquelas almas que estavam ali abandonadas e marginalizadas. Bom, então a gente se reuniu naquela sala do Rogério, onde já tinha poucos móveis, uma TV e 2 puffs praticamente, e decidimos ali iniciar as nossas pesquisas e os nossos exercícios teatrais cênicos. Naquele momento, a Andressa e o Rogério optaram por irem para a cena, e eu optei por ficar de fora da cena, sendo o orientador, o estimulador, criando e apresentando exercícios para que eles pudessem improvisar em cena, criando personagens e criando situações. Bom, aquilo foi algo tão incrível que foi crescendo, foi preenchendo realmente a nossa alma de artista naquele momento, que a gente começou a criar um roteiro. E eu, enquanto dramaturgo e orientador, comecei a escrever naquele nosso caderno tudo que estava sendo criado nas improvisações. Mas ainda sem um objetivo concreto de colocar aquilo em cena naquele momento. A gente queria mais exercitar e colocar no livro para ficar registrado o que a gente estava criando. E a coisa foi crescendo tanto que a gente começou a juntar lixos recicláveis para que a gente entrasse em contato um pouco mais profundo com os objetos, inclusive, que as pessoas tinham ali, né, morando na rua. Claro, de uma maneira cênica, né? Então a gente utilizava lixos recicláveis
A gente limpava e começou a jogar por toda aquela sala aqueles lixos que já estavam limpos, né, já sem nada, só as embalagens. E de repente a gente se viu ali no meio da sala do Rogério com um monte de lixo reciclável. E a gente falou, e aí, onde a gente vai guardar isso? Então a gente começou a ensacar, e o Rogério tinha um armário naquele apartamento, que não era um armário grande, né? O apartamento já era pequeno, onde a gente tirou tudo ali do Rogério e colocou no guarda-roupas dele. E a gente começou a guardar aqueles lixos recicláveis nesse armário. A hora que a gente viu aquela casa, aquele apartamento, na verdade, já estava lotado de lixo por tudo quanto é lugar. E a gente se viu ali muito profundamente dentro daquele universo que a gente estava pesquisando, né? Onde a gente não estava preocupado se tinha mais lixo do que móveis na casa, mas sim preocupados em, enquanto artistas, colocar em cena e exercitar aquilo que a gente gostaria enquanto artista. E foi muito bacana, porque esse núcleo de nós três ali, ele concluiu teoricamente aquilo que a gente gostaria, colocando num caderno o nosso roteiro. E depois daquilo eu voltei para Sorocaba. Quando eu completei as minhas apresentações em São Paulo, eu optei por voltar para a cidade de Sorocaba, onde eu iniciei os meus estudos na Universidade de Sorocaba Uniso e concluí, né, a minha licenciatura em Teatro, Arte e Educação. Mas logo quando eu cheguei aqui em Sorocaba, passaram alguns meses e eu já estava sentindo falta daqueles nossos ensaios. Então eu liguei para o Rogério e para a Andressa e falei, vamos continuar, só que desta vez aqui na cidade de Sorocaba? O Rogério na hora topou. A Andressa já estava trabalhando numa produtora em São Paulo e decidiu naquele momento ficar por lá. Então eu e o Rogério falamos, precisamos convidar novos artistas para integrar aqui o nosso núcleo. E assim convidamos a Merlin Kern e o Vitor Takano. E ali completamos aquele núcleo que tinha por objetivo continuar os nossos estudos dentro daquele universo marginal que a gente já tinha iniciado. Bom, então a gente começou a realizar diversas pesquisas e caímos aonde? Em Plínio Marcos, claro, né? O pai da dramaturgia marginal brasileira. E nos nossos diversos estudos optamos, então, por debruçar em cima de uma dramaturgia e diversas literaturas dele, e optamos em trabalhar objetivamente em cima do Navalha na Carne, o clássico de Plínio Marcos, para que a gente começasse aí já pensando em criar realmente um núcleo, um grupo teatral, né? Aí sim originando o Barracão da Avó, com o objetivo de improvisar e criar as personagens em cima do texto, porém com muita liberdade, e montar o Navalha na Carne. E em agosto de 2006, a gente estreou nos palcos aqui na cidade de Sorocaba o nosso primeiro espetáculo, criando assim, então, o nome Barracão da Avó. Por que Barracão da Avó? Lembro-me que em 2006, quando nós decidimos continuar os nossos estudos e pesquisas aqui na cidade de Sorocaba, nós precisávamos naturalmente de um espaço para que a gente pudesse realizar o nosso ensaio. Bom, eu morava num condomínio, num prédio, e eu tive essa brilhante ideia que a gente ensaiasse nesse salão de festas. Que de brilhante não tinha nada, vamos falar a verdade. Você imagina ensaiar teatro físico, marginal, num espaço tradicional, com moradores antigos, onde eles viram algumas cenas que eles não estavam muito acostumados. Eles já não estavam acostumados com o teatro, imagine teatro físico marginal. Bom, então para que a gente não fosse expulso do prédio, tivemos que procurar um outro espaço. Naquela época, a minha avó Maria Mantovani Marins e a minha tia Dagmar Marins, moravam na casa dos meus avós, que foi a vida inteira, inclusive dos meus bisavós. E ali tinha uma oficina de marcenaria que o meu avô trabalhou a vida inteira. E naquele momento já não tinham mais as máquinas, que tinham sido todas vendidas pela família, e tinha um espaço com algumas ferramentas e alguns objetos que tornaram absurdamente incrível o nosso espaço para os ensaios e para criar aquela atmosfera para o teatro marginal. E aqui fica a minha gratidão eterna para minha tia e minha avó, que aceitaram com que a gente ensaiasse ali. Então, para homenagear o meu avô, Paulo Marins, e a minha avó, Maria Mantovani Marins, nós colocamos o nome de Barracão
da Vó. Desde 2006, a estreia do Barracão da Vó nos palcos, até hoje, 2022, já são mais de 15 anos de história e mais de 20 montagens criadas, pesquisadas e apresentadas para o público de todo o Brasil. Bom, eu gostaria de começar falando sobre alguns espetáculos, dando destaque para alguns. E começo falando sobre O Estrangeiro Misterioso. Essa montagem narrou a trajetória de Luiz Matheus Mailaschi, um grande sonhador, um visionário, que foi o idealizador e o responsável pela construção da Estrada de Ferro Sorocabana. Porém, o nosso espetáculo foi muito mais além disso. Além de fazermos um vasto trabalho de pesquisa, inclusive de campo, indo até o Rio de Janeiro para pesquisar os lugares por onde Mailaschi passou, nós colocamos em cena um questionamento e uma reflexão sobre o meio de transporte e a ferrovia no Brasil, além de outros aspectos que fizeram parte de nossa história para que essas ferrovias pudessem ser construídas, falando sobre classes sociais, sobre os operários, sobre paixões e principalmente sobre o porquê dessas ferrovias não estarem até hoje em funcionamento no Brasil, que seria um imenso progresso que começou com várias pessoas e uma delas foi Luiz Matheus Mailaschi. Gostaria de destacar também o espetáculo na linguagem caipira, A História do Dito Historiador, que foi um texto escrito, uma dramaturgia, pela nossa atriz e também dramaturga Ivone Martins, que ela coloca em cena muito da vivência do que ela teve na sua vida, inicialmente lá em Botucatu e depois aqui na cidade de Sorocaba. Esse espetáculo ele foi agraciado inicialmente pela Lei de Incentivo à Cultura aqui da cidade de Sorocaba e depois pela Funarte, através do Ministério da Cultura, onde nós pudemos circular por diversos estados do Brasil, dentre eles o Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e muitas cidades, onde a gente pôde levar o nosso espetáculo, fazer bate-papos e ainda possibilitar a realização de oficinas, workshops de contação de causos e também de cantos de músicas populares caipiras de raiz. Esse espetáculo também foi um grande marco na história do Barracão, assim como O Estrangeiro Misterioso. Destaco também a trilogia caipira que o Barracão desenvolveu, pesquisando, criando e apresentando, iniciando com a história do dito historiador e depois passando para o infanto-juvenil Tonico Sonhador e depois realizando a criação da primeira montagem na linguagem do circo-teatro, que foi o Grande Circo-Teatro de Cornélio Pires. Esse espetáculo, ele finalizou a trilogia na linguagem caipira e iniciou a quadrilogia na linguagem do circo-teatro. E destaco, por último, neste momento que o Barracão ainda está mergulhado e pesquisando a linguagem do circo-teatro, essa quadrilogia que começou com o Grande Circo Caipira de Cornélio Pires e depois contamos uma nova história que se chamou O Circo-Teatro Sorocabano, depois contamos Ordep, a história do Circo Ordep através de Nair Osório e depois criamos o nosso primeiro filme. Devido à situação ainda atual da pandemia no Brasil e no mundo, nós tivemos que adaptar o nosso espetáculo, que seria apresentado ao vivo, chamado O Circo Sinfônico, que conta a história
de uma mendiga que faz de tudo para voltar à cena, provando que foi outrora uma grande artista e deseja ocupar novamente o seu espaço nos palcos do circo, nos picadeiros. Esse espetáculo ele foi transformado para a linguagem do cinema, iniciando assim também as nossas pesquisas dentro da linguagem cinematográfica, onde nós criamos então o nosso primeiro filme, a nossa primeira peça-filme longa-metragem, denominada O Circo Sinfônico, que inclusive está disponível no YouTube para que vocês possam assistir no canal do Barracão da Vó. E junto com esse primeiro filme, nós também criamos o nosso primeiro curta, que se chama A Herança do Tio Padre. Também faz parte desse projeto de 15 anos do Barracão da Vó e junto desse projeto do Circo Sinfônico. Ele fazia parte dessa pesquisa e nós criamos um curta, uma peça-filme curta-metragem que vocês também podem conferir no canal do YouTube. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história do Barracão da Vó nesses 15 anos de atividades e ações artísticas. E eu peço que vocês sigam as nossas redes sociais, curtam, compartilhem e se inscrevam nos nossos canais. No YouTube, Barracão da Vó, no Facebook, Barracão da Vó e no Instagram, Barracão da Vó Circo Teatro. É isso, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês e espero contar com a presença de vocês em nossos espetáculos.